Oi, gente, tudo bem? Então, precisei realizar um vídeo com relação a esse exercício da avaliação. Já corrigi todas as provas e vi que várias confusões exatamente nesse exercício. Então, eu vou fazer... eu já fiz a correção lá para vocês, mas eu pensei nesse daqui para realmente deixar bem claro o porquê de algumas notas que ficaram ali, né? Algumas coisas não quer dizer que estão erradas, mas que não estão de acordo com o método, ok? Então é mais para esclarecimento mesmo. Gente, primeira coisa, o exercício pedia para resolver essa operação pelo método breve, o método tradicional. A criança vai chegar nesse método, como a gente já conversou várias vezes, depois que ela já manipulou material, já fez método através da reta, através de associações, do método da decomposição, e daí ela já vai estar pronta para entender o que é esse quadro, valor, lugar. Esse aqui. Quadro, valor, lugar, nós já vimos que é o quadro que aparece, unidade, dezena e centena, que a criança começa a entender o que quer dizer cada posição que o número vai estar ocupando. Então, aqui quer dizer a ordem das unidades, que o número 143, ele tem uma peça só, uma centena, 4 dezenas e 3, unidades. Tá aqui. É isso que tem, beleza? E claro, aqui quando a gente fala 4 dezenas, eu sei que cada um aqui tem 10. Então, 10, 20, 30, 40, 40 unidades, né? Na hora que eu tô decompondo. Uma centena, eu tenho 10 dezenas, cada dezena eu tenho 10 unidades, então, 100 unidades na hora de eu decompor, ok? Tem todo esse processo anterior antes da criança chegar nesse momento aqui, tá? Gente, vamos ver o seguinte aqui. Nesse método, primeira coisa, alguns falaram que pegaria esse material dourado, como aparece na imagem, e pegaria o material dourado para representar o 96. 96 a gente não pega no material dourado, porque a gente não vai somar 96. A gente vai subtrair 96 do que já tem aqui. Esse é o primeiro ponto. Não posso pegar 96? Não, porque você vai retirar do que já tem. Por isso que a gente não seleciona mais 96. Senão vai dar a entender para a criança que a gente está somando 96. 96 vai ser retirado do que a gente já tem, beleza? É o primeiro ponto. E sempre no método tradicional, a gente está indo da ordem menor para a ordem maior. Então, eu primeiro vou começar pela unidade. Prof, não pode começar pela centena pelo método breve tradicional, não. Depois já vou justificar para vocês o porquê. Tá? Primeiro é um método, ele tem um critério passo a passo para ser resolvido. Deus fala, puxa, mas na matemática a gente não pode criar? Pode. Mas dentro desse critério aqui, quando a gente está dentro do método breve, do método tradicional, a gente vai ter algumas etapas a seguir, ok? Então aqui, 3 unidades, eu tenho que retirar 6, ou eu só tenho 3. Não consigo, na ordem das unidades. Então, eu vou olhar na ordem superior, que é das dezenas. O que eu faço aqui? Essa dezena nós iremos trocar por 10 unidades. O que a gente faz aqui? E o termo não é mais o empresta, porque a gente não devolve, a gente troca. E a gente troca algo que é... Veja, eu estou trocando uma dezena por 10 unidades. Reparem que essa troca é de algo igual. Uma dezena não é a mesma coisa que 10 unidades? Sim. Eu retirei daqui, troquei, e essas 10 unidades minhas vieram para cá. Aqui vieram 10 unidades. 10 mais 3 é o quê? Não é 13, gente? Por isso que a gente coloca esse 1 aqui, ó, na frente do 3. Esse 1 na frente do 3, na verdade, é o 10. São as 10 unidades que nós trocamos da dezena, que ficou com 3 dezenas, estão aqui, pelas 10 unidades. Então agora eu tenho um total de 13. Nessas 13 eu vou retirar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retirei 6. Quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobraram 7. Beleza? Vou para a próxima ordem. Na ordem das dezenas, eu tenho 3 dezenas para serem retiradas 9. 3 dezenas para serem retiradas 9, mesma coisa.
né? Preciso ir para a ordem superior da centena e agora faremos a mesma coisa, essa troca. De novo, não uso o termo empresta. Quem usou o termo empresta, quando a gente voltar para o presencial, eu vou cortar os dedos. Tá? Enquanto não está no presencial, vocês agradeçam a Deus que a vida de vocês está preservada. Só por Deus, né, gente? Tá aqui, fiz uma troca, tirei essa centena daqui e troquei por 10 unidades. Repare, é uma troca coerente, é da mesma coisa. Tá aqui, coloquei na ordem das dezenas. Gente, o que é esse 1 que apareceu aqui com o 13? É o 10 mais 3. 10 mais 3, 13 dezenas nós temos aqui. 13 menos 9, opa, vou retirar. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Retirei as 9. O que sobrou aqui? Sobrou... Ai, que difícil escrever o 4 de ponta cabeça. 4. Ok? Olha o que sobrou ali. E das centenas, né? Já tinha feito a troca, não sobrou. Ok, gente? Esse é um método, essa era a conta esperada, assim como a explicação. A explicação basicamente se resumia pela ideia das trocas. Algumas coisas que eu percebi, né? Alguns falando já no início que esses 143, que era o que aparecia lá na imagem, né? A criança estaria trocando os 143 já. Alguns já começaram assim, trocando a centena por 10 dezenas. Né? Então, colocava lá, explicaram para mim no material bem bonitinho lá, que estava sendo feita uma troca já de cara das 10, de uma centena para 10 dezenas, né? Eu vi alguns colocando sobre isso já no início. E daí as 4 dezenas, pegava as 4 dezenas que estavam aqui e trocavam já por uma delas, já ia ser feita a troca com 10 unidades, ok? Já fazia essa troca aqui também de uma delas por 10 unidades. Tá, gente, problemas em realizar isso dessa maneira. Primeiro, quando a gente já faz a troca aqui e diz que no lugar de uma centena ficaram 14, porque alguns estavam pensando em iniciar pela centena. Se a gente iniciar pela centena, no início aqui vai ter o 4. Daí vai ficar 14. Daí 14 menos 9 vai dar 5. Só que não é 5 aqui. Né? Daí alguns justificaram que depois vinha para cá e daí via que precisava emprestar. Eu vi alguns termos assim que eu queria dar na mão, cortar os dedos e daí mudava aqui para 4. Não dá, né, gente? Daí assim não, né? Está errado imaginar que isso aqui é a mesma coisa que 10 já de cara, não está errado. Isso ok, né? Tanto que a maioria vai ver que ficou com meio ponto. Mas falar que o processo inicia da centena para cá, não. Isso é um método breve, tradicional, que a gente vai começar da ordem menor para as ordens superiores. É a mesma coisa quando a gente vai fazer a multiplicação pelo método tradicional. A gente tem um método para seguir. É diferente do método da decomposição, que a gente tem uma liberdade maior e por isso que a gente trabalha assim com a criança, ok? Algumas outras situações que eu vi aqui, né, que quando trocava uma centena para cá, que ficava 10 mais 4, 14, alguns falavam assim, e depois, como vai ser trocado com a unidade, a gente vai trocar 10 dezenas por 13 dezenas. Gente, não tem como trocar 10 por 13, não dá. Pelo padrão da matemática, aqui, olha para mim agora, estão vendo? Será? Acho que estão, né? Pelo padrão da matemática, não dá para trocar 10 por 13. Acabou daí. Não tem, não pode, gente, tá? Daí, nesse caso, teve uma redução menor de nota. Quando a gente tá falando em troca, a gente tá falando assim, ó, uma dezena por 10 unidades. É pela mesma coisa que a gente tá trocando. Só tá existindo uma mudança de uma ordem de dezena para unidade, de centena para dezena, ok? É nesse sentido. Gente, desculpe se eu fui repetitiva, mas é que assim, ao mesmo tempo que eu olhava, eu falei, gente, que bacana, eles estão pensando formas diferentes. Bem legal, por isso que eu falei. Eu não posso simplesmente falar que é um erro, mas não foi feito o método que era pedido. Mas pensaram fora da casinha, isso daí já tá excelente. Por isso que tem uma notinha atrelada nisso tudo, tá?
Mas lembrem-se, pelo método tradicional, essa sequência que é a sequência que está em vigor, é a sequência que a gente utiliza, ok? Para fazer a criança pensar, e esse é o objetivo, ela pensar em cada uma das ordens. E nesse método é sempre da ordem menor, que é a unidade, para a ordem maior, centena, unidade de milhar e assim por diante. Tá bom? Eu acho que é o último vídeo que eu tô gravando, não sei, não aguento, né, gente? Porque eu vejo alguma coisa, eu quero compartilhar com vocês, mas eu acho que é o último, tá? Eu deixo vocês em férias tranquilo, tá bom? Beijo, até!